A graça e a paz de novo. Amém. Então a última vez que eu preguei, eu trouxe uma palavra que diz: não produza fogo, construa um altar. E nós vamos novamente ler o texto que nós lemos no último culto que eu trouxe a palavra, que está em 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18, que conta a história de Elias. Então, no culto passado, só para a gente estar lembrando, né, eu acabei que falei só das pedras, né? Mas vamos estar lendo aqui primeiro para a gente compreender, a partir do versículo 17. Amém? Diz assim: quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar por um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolha eles um, cortem-no em pedaços e ponha sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos e preparem no primeiro. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam, e chamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com os costumes deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo das 17 dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. Disse-lhe: seu nome será Israel. Com a pedra construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, no qual poderia ser semeada 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: enchem de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício,
o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu, todos caíram prostrados e gritaram: ó Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Então, na última pregação que eu trouxe apenas alguns pilares, algumas pedras, né? Que é necessário para nós construirmos um altar. E aí eu trouxe apenas 3, né? Que uma das pedras é que nós temos que saber quem somos, né? Nós somos o quê? Filho de Deus, né? Temos que saber qual a nossa missão. Aí pode ser uma missão ampla, né? Tem o ir de pregar o evangelho. E tem aquela missão individual, que Deus deu somente para somente para você. Essa é a sua missão especial, sabe? E todos temos essa missão. Basta nós procurarmos e tentar descobrir, através do Espírito Santo, qual é a nossa missão. E outro pilar que eu falei, que temos que saber para onde vamos após o cumprimento da missão, né? Nós temos que ter uma convicção para onde nós vamos quando o nosso papai chamar. Amém? Mas hoje não vou falar sobre isso que eu já falei no culto passado. Culto passado não, é a última vez que eu trouxe a palavra. E hoje eu quero falar algo interessante. Não sei se vocês repararam, depois que Elias ele construiu o altar, ele fez valetas em volta de uma valeta, em volta do altar. Aqui fala que ele fez, né, tem uma versão que fala rego, né? Em volta do altar. E eu entendi que o Espírito Santo falando comigo, ele falou assim: Fernando, nós temos que nos preparar, nós temos que construir um altar. Mas existem pessoas que não deixarão que nós construamos esse altar. E enquanto você estiver construindo um altar para mim, através da sua vida, seu testemunho, né, nós somos o sacrifício. Né, quando nós falamos de construir um altar, o altar no Antigo Testamento só é construído para sacrificar algo. Né, você lê na palavra de Deus: construiu um altar ao Senhor, logo vai ver que matou uma novilha, alguma coisa, algo ele entregou a Deus. Nós vemos que o altar também é feito para quê? Né, no Antigo Testamento, no próprio Novo diz que as pessoas levavam, né, tinha uma época do ano que as pessoas levavam ofertas, sacrifícios para a remissão dos pecados. Esse tipo de altar, Jesus já construiu e já sacrificou. Então nós não precisamos mais construir um altar de remissão de pecados, né? Porque Jesus Cristo já fez isso, ele já foi o sacrifício para perdão de nossos pecados. Mas nós precisamos de um sacrifício de gratidão a Deus. É esse altar que eu estou falando. Um altar que nós sacrificamos algo para Deus como agradecimento, como gratidão ao Pai. Nossa vida é construída em cima disso, em cima da gratidão que nós temos com Deus. E ele me falou assim: Fernando, enquanto você estiver construindo um altar, se prepare. Porque existem pessoas que irão jogar um balde de água fria em tua direção. Enquanto você estiver no altar adorando a Deus de corpo e alma, pessoas vão dizer para ti que não vale a pena. O teu próprio coração vai te lançar um balde de água fria dizendo: o que você está fazendo aí, rapaz? Você podia estar lá na rua festando. Então o Espírito Santo me falou: Fernando, prepare. Se prepare, porque enquanto você estiver construindo algo para mim, existem pessoas que irão tentar apagar essa chama, esse fogo, que você está tentando lançar como sacrifício, né? E eu vejo aqui que Elias ele fez isso. Logo depois que ele ajeitou as pedras, antes de ele colocar a lenha, e eu coloco a lenha como a nossa fé, né? O que queima em nós é a fé que nós temos em Deus. O que queima em nós, o que faz agradar o papai é a nossa fé. Porque a Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é impossível queimar o sacrifício sem
a lenha. É impossível agradar a Deus sem a fé. É impossível ser grato a Deus se você não tem fé nele. E antes de nós depositarmos toda a nossa fé numa missão, em algo, nós precisamos nos preparar para as coisas deste mundo, que vai tentar nos impedir de adorarmos a Ele. Vai tentar que nós viramos a casaca, que nem fala, né? Nós temos no rumo, nós voltar para o mundo. Então eu coloquei essa valeta nisso, né? Quando a Bíblia fala aqui, para construir uma valeta ao redor do altar, construíram, né? No versículo 32 fala isso: com a pedra construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderia ser semeado 2 medidas de semente. Não é uma valeta muito pequena não, ele está falando, se prepare bem, que o mundo vai tentar impedir você de ser um adorador. O mundo vai te impedir, vai tentar, né? Vai tentar te impedir de você ser um verdadeiro cristão. E eu quero que vocês abram a Bíblia em Samuel, 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 17. Nós vamos falar sobre a luta de Davi e Golias. E nós vemos lá que no texto principal lá de 1 Reis, capítulo 18, logo depois que antes de Elias construir um altar, eu não tinha reparado na pregação anterior, porque por isso que eu falo que toda vez que você lê, algo novo aparece. Antes de Elias construir o altar, a Bíblia nos fala que Elias chamou todo o povo para vir para perto dele. O que ele quis dizer com isso? Vem aqui, eu vou te mostrar como que constrói um altar. E nessa noite é o que eu estou querendo mostrar para os irmãos, né? Da minha forma simples, do jeito que o Espírito Santo revelou a mim, como se construir um altar de um verdadeiro adorador. E Elias chamou esse povo, e o povo observou, e o povo ajudou Elias. E eu acho interessante que quando Elias colocou o pilar, fez o rego, fez a valeta em volta do altar, colocou a lenha, colocou o sacrifício ali, a Bíblia nos fala que ele chamou um pessoal e falou, enche 4 baldes de água e jogue no altar. E ele fez isso por 3 vezes, né? E esses 4 baldes de água, eu quis colocar nome nelas, né? Vamos dizer assim, né? O Espírito Santo foi me falando, e na hora que eu estava lendo, eu lembrei de Davi, e que Davi é um cara que passou por tantas coisas, tantas lutas, e ele foi um cara que construiu um altar para Deus, verdadeiramente, um altar de adoração. Porque tanto é que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele errava, ele pecava como todos nós, e erros feios. Mas a Bíblia ainda assim nos fala. A Bíblia nos fala que quando Saul pecou, Deus falou para Samuel, eu vou procurar um homem segundo o meu coração. E ele achou Davi. E nessa noite, amados, que você possa ser esse homem. Que Deus possa estar olhando lá do céu, procurando um homem segundo o coração de Deus. E que você possa ser esse homem ou essa mulher. Amém? Todos abriram? Eu quero ler a partir do versículo 28. Quando Eliabe, irmão mais velho, não, desculpa, não é a partir do 28 não, a partir do 28 mesmo. 1 Samuel 17, versículo 28. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi, o que fiz agora?
Será que não posso nem mesmo conversar? Então, ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe, como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira nas mãos, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e o matarei, e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Aqui nós vemos a história muito conhecida da igreja, né? Davi e Golias. Mas eu faço questão de ler tudo isso, porque muitas vezes nós esquecemos de histórias tão conhecidas, que simplesmente Davi matou Golias, e passa assim de uma forma tão rápida, e nós não percebemos os detalhes. Nós só apenas lembramos que Davi lutou com Golias e venceu. Apenas isso muitas vezes nós lembramos em nossa cabeça no dia a dia. Mas aqui nós vemos assim como no altar que Elias estava construindo, que pediu para jogar os 4 baldes de água sobre o holocausto, sobre o altar. Davi, enquanto ele tentava construir a sua vida de adoração, porque aqui ele já tinha recebido a promessa de Deus, que ele seria o rei de Israel. Aqui ele já estava sabendo da promessa, ele já tinha sido ungido rei por Samuel. E ele estava preparando esse altar, porque essa era a missão dele, ser rei de Israel. E agora eu te pergunto, você seguiria um rei covarde? Né? Hoje nós votamos em presidente covarde porque nós não conhecemos, mas naquele tempo era diferente. Né? Acho que foi com o Arnaldo, não lembro com quem conversei, que me falou que nos Estados Unidos, a maioria dos antigos presidentes, a maioria eram heróis de guerra. Sabe? Ele citou nomes agora que me trouxe à cabeça, mas eu não lembro com quem que eu estava conversando, que me falou: não, nos Estados Unidos, os grandes presidentes dos Estados Unidos foram heróis de guerra. Isso elegia os presidentes, porque eles eram referência. E agora você imagine se Davi, diante dessas dificuldades aí de fininho, que ele foi um covarde,
né? Talvez não ia refletir tanto, porque aqui nós vemos logo no início que fala que ele era moço, ele era jovem, era o mais novo da família, ainda seu irmão, ele era o mais novo, né, ali. E eu quero falar sobre alguns baldes de água fria que ele recebeu antes de enfrentar Golias. E o primeiro balde de água fria que nós vemos é a sua própria condição física e a sua posição hierárquica, né? Ele mesmo, né, com certeza, ali no começo, ele pensou sobre isso. Aqui no versículo... Cadê? Versículo... Agora tem um versículo certinho que fala que Davi era o caçula. Agora eu não estou achando aqui. Para mim que tinha anotado, mas deve ter pulado aqui. Versículo 28. Mas amém. 14. Versículo 14, né? Fala, vamos lá. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, né? Os 3 mais velhos já estavam no exército, né? Já estava lá em outro nível. Ele era soldado. E Davi era apenas um irmão mais novo da família dele, pequenininho, baixinho, ruivinho, franzinho, né? Então o primeiro balde de água fria, muitas vezes, enquanto nós estamos construindo um altar para Deus, é a nossa condição. Porque nós pensamos, mas Deus, eu sou tão pecador, nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Mas ao mesmo tempo, Deus nos ungiu para sermos filhos de Deus. Sabe? Deus nos escolheu para sermos filhos dele. Deus nos escolheu para termos comunhão com ele, para estar próximo dele. Mesmo que você olhe a sua condição e diga, não dá. Eu sou muito ruim nisso, eu não posso isso, não posso aquilo. Né? Tem uma palavra que diz que, um ditado popular, que Deus não escolhe os capacitados. Samuel, eu conversei com o Samuel ontem sobre isso, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? Então Deus escolheu Davi, era caçula, novinho, criança, adolescente, e ele se via numa situação em que ele não tinha condição de enfrentar Golias. Qualquer um que olhasse para ele, diria isso, né? E ele mesmo, ele sabia dessa condição dele. Então, muitas vezes, a primeira pessoa que nos ataca somos nós mesmos. A primeira pessoa que nos põe para baixo é nós mesmos, nos dizendo que não temos condição, eu sou um burro, eu não sei o quê, eu não sou bom, eu não gosto de estudar, eu não gosto disso, eu não sei fazer aquilo. E chega um ponto em que você se entregue no primeiro obstáculo. E é interessante que tudo na vida, tudo, não somente na questão espiritual, o primeiro obstáculo sempre somos nós. O primeiro obstáculo que nós enfrentamos na vida somos nós mesmos. Somos nós que colocamos empecilhos para a nossa vitória. É o primeiro obstáculo que nós temos que passar, está aqui, na nossa mente. E eu digo para todos vocês, Deus nos capacita. Deus nos dá força, nos dá coragem. Se você passar essa primeira etapa, as outras, eu falo assim, essa primeira etapa, do meu ponto de vista, é uma das mais difíceis. Sabe? Porque é nós lutando contra nós mesmos. No meu ponto de vista, esse primeiro balde é o que nos impede muitas vezes de algo maravilhoso acontecer em nossas vidas. Às vezes aparece uma oportunidade de emprego, olha, eu não tenho condição para tomar essa bênção, sabe? Deus quer te abençoar, Deus quer nos dar vitória e nós simplesmente dizemos, eu não posso ter isso. O primeiro obstáculo, o primeiro balde de água fria sempre é lançado por nós mesmos. Amém? Então eu gostaria que vocês vigiassem sobre isso. Eu tenho plena convicção que Davi sabia quem ele era. Sabe? E eu creio que quando ele chegou nesse dia, ele já tinha vencido a luta dele mesmo. A sua luta interior. Ele já tinha vencido essa batalha. Ele já chegou convicto e sabendo quem ele era. Por isso, quando eu disse que nós estamos construindo um altar para Deus, nós temos que ter essa convicção de saber quem somos.
A Bíblia nos fala que Deus é o dono do ouro e da prata. E nós somos filhos dele. Nós vamos passar por lutas, dificuldade, né? Vamos querer comprar coisas e não poder. Vamos passar por isso. Todos vão passar um dia, né? Por algum motivo ou outro vai acontecer essa situação. Mas nós temos que saber que, às vezes é porque Deus não quer que você tenha aquilo naquele momento, naquela situação, ou que você tem que aprender algo, porque Deus nos ama. Amém? Então, nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Que a primeira batalha, o primeiro balde de água fria, muitas vezes é lançado por nós mesmos. E o segundo, balde que muitas vezes é lançado em nós, normalmente é lançado por aqueles que são mais próximos da gente. Às vezes é lançado pela esposa, pelo marido, pelo pai, pela mãe, ou por um amigo muito querido, por alguém que você estima muito, de repente ele te joga um balde de água fria. Então o segundo balde de água fria que Davi recebeu foi do seu próprio irmão, no versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E é isso que acontece. Diante das batalhas, chega aquele que muitas vezes é o mais próximo da gente, para nos impedir de receber a bênção de Deus. Sabe? Eu tenho o próprio exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha uma missão, e essa missão não era tão boa que nem de Davi. A missão de Davi era vencer Golias, e a de Jesus era morrer na cruz. A diferença é meio grande. Mas Jesus sabia que o objetivo dele era aquilo, que era necessário ele ser morto na cruz. E quando um dos seus mais queridos disse: olha, eu não vou permitir que você morra na cruz, não, eu morro contigo, Pedro, eu não vou, nós sai na porrada aí, nós estamos juntos, Jesus, você não vai morrer não vou deixar. Como Jesus sabia qual era a sua missão, o que ele disse para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Não vem me jogar um balde de água fria, não. Com você não tem vez. Sabe? E era alguém, aqueles que os três que Jesus mais amava, Pedro estava entre os três. E chegou lá para atrapalhar Jesus. E eu creio assim que Pedro agiu de forma inocente, sabe? Eu creio que Pedro não agiu de uma forma de atrapalhar Jesus. Ele agiu com amor, um amor aquele que o Leonardo falou, não era um amor de entender e compreender a missão de Jesus, mas era um amor de tentar querer fazer o melhor para o amigo. Que Jesus não quer esse tipo de amor, amor de amigo. Jesus quer um amor mais profundo. E isso, Jesus disse: afasta-te de mim. Então existem pessoas que estão do nosso lado, que nos amam, que vai nos fazer sair do Espírito. Vai fazer nós entrar na carne, sair da unção. Vai chegar um momento em que essa pessoa que nós amamos vai nos atrapalhar na nossa missão. E você tem que se posicionar. Assim como Jesus fez, se posicionar. E falar: não. Mesmo que seja algo bom, que aparentemente pareça bom. Nós temos que entender e ser maduro o suficiente para entender o mundo espiritual. Porque nem tudo que é bom, de fato é bom para a gente. E só quem vive no mundo espiritual consegue entender isso. Sabe? Só quem vive no mundo espiritual consegue entender que, para mim hoje, se eu for próspero hoje, eu vou torrar tudo. Sabe? Só uma pessoa madura pode dizer isso. E conhecer os seus defeitos. Saber quem você é. Só uma pessoa madura. E o que aconteceu com Davi? Davi sabia quem ele era. Nem o seu próprio irmão conhecia Davi. E eu coloquei alguns exemplos, Seu irmão demonstrou algo a Davi, Naquele momento, seu irmão demonstrou desprezo. Muitas vezes, a Davi, no início aqui, mostrou desprezo quando ele disse: por que você veio fazer aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Já falou: o que você está fazendo aqui? Você não é ninguém, você é um pastorzinho pé rapado lá, o que você está fazendo aqui? Existem muitos irmãos próximos da gente
que se acha que nós amamos e que nos ama, que muitas vezes chega um momento em que ele vai se achar superior a você, e vai chegar em você e vai falar algo que vai te deixar para baixo. Pô, não é que é verdade mesmo? Davi podia dizer, não é que é verdade? Eu sou só o filho mais novo, só cuido das ovelhas lá. Então você vê aí que seu próprio irmão não sabia as lutas que ele enfrentou quando cuidava das ovelhas. Nós vemos lá que quando Saul questionou Davi, Davi falou que eu já matei leão, já matei urso. Eu dou conta desse filisteu. Mas nem seu próprio irmão mais velho sabia dessa história. Porque se ele soubesse que ele matou um leão e um urso, o que ele poderia falar? Tem o meu irmão, rapaz. Meu irmão já matou um leão. Já matou um urso dele, pode enfrentar esse Golias aí. Mas como seu próprio irmão não conhecia, muitas vezes nossos irmãos que estão próximos, vizinho, não te conhece. Por isso que nós temos que entender que o único que conhece nós, de todo o nosso coração, nem nós nos conhecemos completamente, somente Deus nos conhece por completo. Somente Deus sabe tudo sobre você. Sabe? E quando Deus te coloca num lugar, numa posição, é porque Deus sabe que você é capaz. Nós somos capazes, aonde Deus nos coloca, é porque nós somos capazes de enfrentar aquilo. Mas o seu irmão, o irmão de Davi, não sabia. O irmão mais velho, que viu Davi crescer, nascer, ali desde pequenininho, não conhecia seu próprio irmão. Então quando o irmão chegar em você e te dizer algo, não retruca, assim como Davi não retrucou seu irmão. Apenas fala, sabe de nada, inocente. Sabe de nada, aqui é aroeira, sabe? Nós temos que ter essa convicção. Davi tinha essa convicção. E outra coisa que seu irmão fez, foi que seu irmão disse a Davi que ele era presunçoso. O que é ser presunçoso? Aquele que se acha melhor. Sabe, aquela pessoa que se acha superior. Mas você vê como que há uma contradição. Quem estava se achando superior ali? Seu irmão. Seu irmão que estava sendo presunçoso. O que você está fazendo aqui? Ele não, Davi estava ali de mansinho. Ele foi levar marmita para o seu irmão comer. Ele foi lá por obediência ao seu pai. Talvez por amor aos seus irmãos. Meu irmão está lá. Tá bom, pai, daí a marmita que eu vou levar lá. Né? Ele apenas obedeceu. Sabe? Como que seu irmão não conhecia, e nós percebemos que existem tantas pessoas próximas da gente, que convivem com a gente, às vezes está com nós todo dia e não nos conhece. Davi estava lá para levar marmita para o seu irmão, sabe? Então quem estava sendo presunçoso ali, era o próprio irmão de Davi. E outro fator que eu acho interessante, que no finalzinho do versículo 28, diz assim, cadê? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Como que pode não conhecer tanto o seu irmão assim, né? Como eu disse no começo, o próprio Deus disse que Davi era um homem segundo o coração dele. A partir do momento quando Saul pecou, o que Deus disse? Disse para Samuel, Samuel, fique tranquilo que eu vou procurar um homem segundo o meu coração. E um homem segundo o coração de Deus seria tão mal assim? Que nem seu irmão está dizendo. Sabe? Davi cometeu pecados, Davi cometeu os erros, mas naquele momento ele não estava agindo com maldade. Naquele momento em que Davi foi até lá, levar marmita para seus irmãos, ele não foi por maldade. Tanto é que o seu próprio irmão diz, você veio aqui só para ver a batalha. Tipo assim, você veio aqui só para ver os outros morrer. Sabe aquele que gosta de ver maldade? De ver as coisas ruins, é isso que seu irmão estava querendo dizer. Sabe aquela pessoa que gosta de ver o cachorro sendo maltratado, ou coisa do tipo assim? É isso que seu irmão estava querendo dizer que Davi era. É essa pessoa mal, que gosta de ver o sangue. Entende? E a própria Bíblia nos diz, lá em 1 Samuel 13, 14, né? Mas agora o seu reinado não permanecerá. Deus falando para Saul, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu aos mandamentos do Senhor. O próprio Deus está dizendo que Davi era um homem segundo o coração dele. Então, amados, por isso eu digo, hoje nessa noite Deus está dizendo para você que você pode ser um homem segundo o coração dele. Talvez hoje, nesse momento, você se posicione numa situação em que eu não sou um homem segundo o coração dele. E quando nós dizemos isso, automaticamente nos tornamos, sabe? É reconhecer que nós não somos dignos de Deus.
como que é eu falo assim, o mundo espiritual parece que há umas contradições que não é contradição, né? Ao ponto de dizer que, Deus, eu não sou digno da tua glória, eu não sou digno de estar em tua presença, tudo isso é verdade, sabe? Mas Deus nos concedeu essa graça de podermos estar na presença dEle. Deus nos concedeu essa graça de poder estar aqui adorando, exaltando o nome dEle. Mas existem pessoas que vão jogar um balde de água fria, assim como o irmão de Davi jogou, assim como o próprio Davi se jogou, mas ele venceu essas batalhas, sabe? Ele venceu o seu ego, que dizia que ele não era capaz. Ele venceu o seu irmão, que é próximo dele, os irmãos mais... Eliabe. Ele venceu. E existe uma terceira balde de água fria. Eu já recebi algumas vezes, sabe? Mas fica frio, pastor, não foi de você não. Mas o terceiro balde de água fria, normalmente vem da liderança. Porque normalmente quando nós temos uma missão, nós estamos construindo um altar para Deus. A primeira luta é nossa. A segunda luta é das pessoas em nossa volta. Quando você se torna cristão, as pessoas mais próximas de você começam a tirar sarro, né? E terceiro, às vezes, quando você quer fazer algo dentro da igreja, né? Você está construindo uma vida de adorador e você quer fazer algo dentro da igreja, daí você fala para o pastor, aí o pastor fala, você não é capaz não. Né? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Então nós vemos aqui que o terceiro balde de água fria que Davi recebeu foi do próprio Saul. No versículo 32, fala assim, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido. Olha que Davi dando um conselho, um moleque, né? Um moleque dando um conselho para um rei. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo, olha. Esse Davi era macho mesmo, né? Teu servo vai lutar contra esse filisteu. Né? E o que Saul respondeu? Você não tem condição de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. O maior líder de Israel, Saul, disse para um rapaz, cara, esquece, você não vai dar conta não. E muitas vezes isso acontece dentro da igreja. Isso muitas vezes acontece na sua vida cristã. Você sente um chamado de Deus, sabe? E você vai até teu pastor, ou a tua liderança espiritual, e essa liderança fala, você não é capaz disso. Não é possível você fazer isso. Não, você não tem condição para isso. E nos joga para baixo. Às vezes os nossos pais, como liderança espiritual da nossa vida, diz isso para a gente. Não interessa que tipo de liderança, mas em todo lugar existem pessoas que tentam nos derrubar, não deixam nós construir algo. E eu falo que essa é a segunda, na minha opinião, é a segunda, mas eu nunca liguei muito o que os outros falavam, sabe? Pode ser amigo que for, mas nunca liguei muito, sabe? Mas sempre eu fui muito submisso à liderança. Sabe? Sempre ouvi muito, eu sempre fui antes de fazer algo, pedir, o que você acha, a Fabi sabe, eu sempre fui muito submisso a pastores, a minha liderança espiritual. Se a pessoa fala, não vai, não faz, eu não fazia mesmo. Sabe? Sempre fui submisso, nunca tive problema com nenhuma liderança, devido a essa submissão. Mas às vezes, amados, existe um chamado que é maior que liderança, sabe? Mas nós temos que estar atentos e saber se esse chamado é o chamado de Deus. Quem que é o maior? Deus ou teu líder espiritual? Né? Nós temos que entender sobre submissão, nós temos que ser submissos. Sim, temos que ouvir os nossos pastores, né? Não tente que eu estou tentando entrar, depois eu vou pôr mais para frente que vai entender melhor. Mas assim, Deus está acima de todos. E se você tem uma convicção que Deus te deu uma missão, né? Nós temos que entender às vezes ele dizendo, agora não. Temos que ser submissos, ouvir, você não vai contra. Tipo, hoje eu sou líder de louvor, eu chego falando, não, eu quero ser louvor, Deus me chamou de louvor, você é de louvor, não sei o quê. Né? A todo momento, existe tempo. E se você tem o dom para isso, de alguma forma você vai chegar lá. Né? Porque Deus é maior. Deus abre as portas para essas coisas. Mas Davi aqui foi um momento em que ele estava enfrentando a liderança, e nós vemos aqui uma sabedoria da liderança de Saul. Saul foi sábio aqui. Ele aconselhou Davi e falou, Davi, você não vai dar conta. E Davi teimou, não. Entretanto disse, no versículo 34, Davi, entretanto, disse a Saul,
teu servo toma conta das ovelhas. Aquela história que eu contei, né? Que matou o urso, leão. Né? Isso está no versículo 34. E o que aconteceu? Esse liderado convenceu o seu líder. Não, de fato você é capaz. De fato, agora chegou no ponto. De fato você é capaz. Então quando você tem uma missão e teu pastor retruca com você, você tem que provar para o teu pastor que você é capaz. Entende? Quando o teu líder espiritual tenta te jogar um balde de água fria, vamos dizer assim, você joga de volta. Sabe? Quando o teu líder chegar em você e falar, mas você não vai dar conta disso, irmão. Eu sei que você quer construir um altar, mas isso não está na hora. Mas se você tem a convicção que está na hora, você tem que mostrar, não, mas, pastor, eu sou capaz sim. Eu fiz isso, eu entrei em jejum, eu sou desse tipo e tal. Entende? Nós temos que provar que nós somos capazes. Mas nós temos que estar muito atento a isso. Sabe? A vencer essas barreiras. Essas lutas que existem dentro da igreja, no mundo lá fora. Muitas vezes teu líder, você quer ser promovido na empresa, né? E você chega, e aí, eu quero ser promovido. Como que você vai me promover? Mas como assim? Você quer ser promovido, mas você não é capaz. Não, está aqui meu diploma. E aí? Como que seu liderado vai falar o quê? Você vai ficar meio... Ixi, cara, aí lascou. Você você tem o curso, você é formado, você, tipo assim, você mostra no papel para o teu líder de uma empresa que você é capaz. Não é assim que funciona? Hoje, numa empresa grande, normalmente é assim. Né? Você pode ser promovido, talvez, do seu merecimento, pode, mas é muito mais difícil. Mas você trazer um papel para o seu chefe. Tem um amigo meu da usina lá, que estava fazendo faculdade de administração, e ele fazia o mesmo serviço que o meu. E ele, fez o que eu fiz. Ele meio que exigiu, não, eu quero ir para o setor tal. Não sei o que, não, eu quero ir para o setor tal, está aqui meu diploma. E ele conseguiu. Mas o que ele teve que fazer? Teve que provar, através de um papel, que ele era capaz de assumir aquele cargo. Isso que é o preparar, vocês estão entendendo o que é o preparar a valeta em volta do altar? É isso, é preparar. Quando a pessoa jogar um balde de água fria, você está pronto. Não, aqui, está aqui. Quando a pessoa jogar um balde de água fria, não, está aqui, eu posso. Quando a pessoa jogar um balde de água fria, você tem outro, jogar de volta. Sabe? Está aqui, eu posso, eu sou capaz. Deus me colocou nesse lugar porque eu sou capaz. Independente se é o teu irmão, se é teu amigo mais próximo, se é uma pessoa mais íntima, se é teu líder, se você preparar uma valeta em volta do altar, se preparar para aquela situação, você vai vencer. Mas entenda que antes de o sacrifício acontecer, antes do fogo descer, é necessário essa preparação. Amém? E o quarto balde de água fria, esse aí normalmente é o último, né? É o nosso próprio inimigo. E eu falo que é o que nos atinge menos. Porque se você já enfrentou seu amigo, aquele que é o mais próximo, sabe? Aquele mais próximo de você, que te conhece, entre aspas, né? Assim como o irmão de Davi, Eliabe. Se o teu líder jogou um balde de água fria em você, e você passou, o que é um balde de água fria de uma pessoa que é teu inimigo? Né? Então nós temos que estar atentos, amados. Então nós vemos que o que o inimigo fez com Davi, ele olhou com desprezo para Davi. Ele fez tudo aquilo que o rei fez, tudo aquilo que seu irmão fez, Golias fez com Davi. Agora você me vem com um pedaço de pau e pedra. Sabe, amados, eu acho interessante a história de Davi, que quando ele estava indo para lutar com Golias, Saul deu sua própria vestimenta, sabe? Deu a sua túnica, a sua armadura para Davi. Às vezes vai existir pessoas que vão colocar sobre você algo e vai te atrapalhar na tua missão. Existem pessoas que vão pôr em você algo que aparenta te ajudar. Sabe? Sabe aquele amigo que vai... Não, mas vamos fazer assim, assado. Não, você tem um projeto tudo simples, sabe? Um projeto de algo simples que vai dar certo. Aí, não, mas vamos fazer assado assim. Não, mas vamos fazer desse outro jeito. Vamos acrescentando aqui, sabe? Investe em nós uma vida, que nem uma vida de adoração, é uma vida simples. Eu quero ler aquele livro, vou comprar aquele Simplesmente Crente.
né? Ali deve falar sobre isso. Estou tirando pelo título, não li ainda, tá? Mas pelo título, simplesmente crente, dá para entender que para ser um adorador é simples. Não precisa de, né? É gostoso, a gente coloca as luzes aqui, colocou luz ali, né? É gostoso ter os instrumentos, é gostoso, é algo prazeroso, é sim. Mas não é isso que identifica um adorador. Não é você vir na igreja de terno e gravata, não é você vir na igreja tudo bonitinho, que te faz um adorador. Ser adorador é simples. Sabe? Ser um adorador é simplesmente amar Cristo e viver por Ele. Isso é um adorador. Não existe, a gente tenta enfeitar, fazer um monte de coisa. Mas o que aconteceu com Davi, quando ele vestiu aquela armadura, ele reparou que ele não conseguia andar. Às vezes nós queremos colocar tanta coisa na nossa vida de adoração que nos impede de caminhar em direção à bênção, sabe? Existem tantas coisas que nos colocam sobre nossos ombros que aparentemente parecem nos ajudar a levar uma vida de adoração, que nos atrapalha a termos essa vida de adoração. Então nós temos que vigiar sobre isso. O que estão colocando, né, sobre você? Às vezes, aqui nós vemos que foi o próprio líder. O próprio líder ali, o próprio Saul colocou sobre Davi algo que ele não suportava, que ele não aguentava. E às vezes as pessoas vão colocar isso sobre você. Entende? Então nós temos que entender que quando as pessoas usam e colocam essa armadura, o que Davi fez? Ele tirou toda essa armadura e foi em direção a Golias, com um pedaço de pau, 5 pedrinhas e um estilingue. Não era estilingue, era arforja, aqueles que é diferente, tá? Marra num dedo assim e roda. Antigamente eu pensava, quando eu era pequeno, eu pensava que era estilingue, né? Mas é diferente, né? O arforja é um pouquinho diferente, ele gira assim e joga a pedra. É legal. Mas assim, é isso que ele fez, algo simples para vencer um gigante. Mas por que ele conseguiu vencer aquele gigante? Além da simplicidade de Davi, ele tinha convicção, ele tinha fé, ele tinha lenha para queimar. Ele tinha uma vida que foi totalmente entregue a Deus. Entende? Existem pessoas que vão tentar nos atrapalhar a termos essa vida de adoração. Mas, amados, nós temos que preparar esse rego, porque essa valeta em volta do altar, para que quando as pessoas jogar o balde de água fria em nós, quando jogar um balde para tentar nos tirar do caminho de Deus, que essa água possa escorrer e ficar lá, não atrapalhar a nossa vida de adoração. Então se prepare, amados, porque existem pessoas que vão te atrapalhar, que vão buscar te atrapalhar, e às vezes é pessoas tão perto, às vezes é a própria liderança, às vezes é o teu próprio coração que te impede disso, de você receber a bênção do Senhor. Amém? E nós vemos que Davi tinha fé. Davi disse para o filisteu, no final, no versículo 45, fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará às minhas mãos, eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, mas a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. É isso que o Senhor está dizendo para vocês. E é isso que nós temos que ter, essa convicção, que a vitória é nossa. Porque Deus nos entregou. Deus nos predestinou para sermos vitoriosos, amados. Só temos que tomar posse, assim como Davi sabia o que ia acontecer. Davi enfrentou apenas Golias. E o que Davi disse? Que Deus daria todo o exército. Ele não falou, como que Deus, Davi era muito massa. Davi ele não disse que mataria apenas Golias, não. Deus vai entregar a cabeça de todos os exércitos, os cadáveres vão comer os soldados do exército. Sabe? É assim que nós temos que ser. Meio louco, que nem Davi. Enfrentar de peito aberto. E dizer para o diabo, estou aqui, mano. Você pode vir que da frente tem meu Deus. Né? Assim como a galinha protege seu pintinho, Deus nos protege. Deus nos ama, Deus nos concede vitória. Nós precisamos ter fé naquele a quem estamos construindo o altar. E disse: enchei de água
4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o a terceira vez, e fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu d'água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício de tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então veja assim, amado, que até a água serviu de sacrifício agradável ao Senhor. Tudo aquilo que nós passamos na nossa vida é colocado no altar do Senhor. E Ele vai consumir tudo. Ele vai aceitar o teu sacrifício. Ele vai aceitar o teu sacrifício. A tua vida de adoração. Amém, amados? Todos compreenderam? Amém? Então não se deixe levar pelo que os outros dizem. Preste atenção no que o Espírito Santo nos fala. Vamos pôr de pé. Vamos fechar os nossos olhos.